Olá, amigos, irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Pastor Edson aqui, da Igreja Missionária do Sertão, aqui em Betânia do Piauí, trazendo mais um pouco da palavra do Senhor que vai diretamente ao seu coração nesse momento. Nesse tempo nosso aqui de quarentena, uma expressão ficou muito conhecida e ela não é muito agradável. Não saia de casa, essa expressão. Você já reparou como a palavra não representa um bocado de coisa que a gente não está afim de fazer? Como que essa palavra não, ela é incômoda? Eu não sei para você, mas para mim ela me incomoda bastante. Toda vez que a gente ouve não, significa que nós devemos parar de fazer alguma coisa, que nós devemos obedecer a uma outra vontade que não a nossa, que nós devemos nos comportar muitas vezes diferente do que aquilo que nós desejamos fazer. A palavra não é muito chata, não é verdade? No entanto, é uma palavra que muitas vezes traz um resultado positivo para as nossas vidas. Por exemplo, a palavra do Senhor traz aí uma série de sessões onde Deus afirma não faça isso ou não faça aquilo, como é o caso, por exemplo, dos 10 mandamentos, onde está escrito não mate, não cometa adultério, não roube, não dê falso testemunho, não cobice a casa, a esposa, a mulher, o gado de qualquer pessoa, mas viva de modo diferente. Expressa ali a vontade de Deus, a qual nós chamamos da lei do Senhor. Essa lei do Senhor, que muitos de vocês chamam da lei dos crentes, na verdade não foram os crentes que inventaram a lei, mas sim o Senhor as declarou. E todos nós sofremos cessões, sofremos algum tipo de interrupção daquilo que nós estamos fazendo em função dessa palavra, não faça isso. No entanto, nós temos aí no Salmo 19 uma expressão que diz que a lei do Senhor é perfeita. Como pode uma lei ser tão perfeita e ao mesmo tempo ser tão ruim para nosso próprio comportamento? Nós não queremos fazer, na verdade, mas no entanto, ela é perfeita aos olhos do salmista. Vamos acompanhar para ver o que é que ele diz aí. Salmo 19, a partir do verso 7 até o 10, diz assim: a lei do Senhor é perfeita e nos dá novas forças. Os seus conselhos merecem confiança e dão sabedoria às pessoas simples. Os ensinos do Senhor são certos e alegram o coração. Os ensinamentos são claros e iluminam a nossa mente. O temor ao Senhor é bom e dura para sempre. Os seus julgamentos são justos e sempre se baseiam na verdade. Os seus ensinos são mais preciosos do que o ouro, até mesmo do que muito ouro fino, mais doces do que o mel, mais doces até do que o mel mais puro. Na nossa cultura, o mel está presente, né? E o mel mais saboroso, o mel mais puro, é aquele já retirado do oco, da madeira. Eu tenho alguns frascos lá em casa que gentilmente alguns me doaram aí nas andanças nossas pelos vilarejos aqui em Betânia. E realmente é muito doce, é muito bom, muito agradável. O salmista compara essa expressão do mel, de algo bom, algo gostoso, algo puro, com aquilo que ele entende que a palavra do Senhor faz com a gente. A palavra do Senhor, ela na sua expressão, o verso 7, ela é perfeita, né? E nos dá forças. Nessa tradução e outras traduções diz que ela é boa, perfeita e agradável. Então, traz aí a ideia de algo realmente muito bom, muito gostoso. Mas, a princípio, como que você pode entender uma lei de Deus que nos proíbe, que nega determinadas ações nossas, deslocamento nossos, ideias nossas, movimentações nossas dentro da sociedade como algo bom? Porque, afinal de contas, ela breca os nossos desejos.
nesse tempo nosso, a palavra não, principalmente a expressão não saia de casa, é um alerta vital para muitas famílias. Muitos que estão no grupo de risco têm que observar bem essa palavra. Não faça isso, não saia de casa, não entre em circulação de modo desnecessário, não deixe de fazer os procedimentos de higienização, né, como limpar as mãos devidamente, seja com álcool gel, seja com sabão mesmo, com vinagre, ou, enfim, com todo tipo de insumos aí que fazem com que o vírus acabe morrendo sem o contato aí com o nosso organismo. Se você não fizer esses procedimentos, certamente você vai fazer parte de um grupo de risco muito grande, né? Eu sou adepto aí da palavra do Senhor, eu creio na palavra do Senhor e utilizo a ciência porque a ciência é uma permissão de Deus para a mente do ser humano, para que ela se esclareça e baseando-se em evidências de práticas, de coisas que a gente percebe que realmente vão dar em alguma coisa, que qual é o papel da ciência? É catalogar, é decifrar, é investigar por diversos tipos e modos de exaustivos de pesquisa para elucidar o que tem que fazer de fato. Então não é a opinião de alguém, não é a opinião de um governo, não é a opinião de um amigo, não é a opinião de um leigo, uma pessoa que está simplesmente desabafando contigo, mas é uma opinião, é uma regra baseada em evidência. Eles analisaram isso e viram que realmente é uma ação danosa você se colocar num grupo de risco, aí se você se comportar fora dos padrões que a Organização Mundial de Saúde tem determinado, né? Então, portanto, não saia de casa é uma expressão que aflige a gente, nos preocupa, porque nega nosso direito de ir e vir, nossa participação dentro da sociedade. Mas, no entanto, a obediência a essa palavra, essa expressão não, pode salvar a vida, a tua vida, a vida da tua família, a vida de outros seus amigos dentro da sua sociedade, aí daqueles que me ouvem e daqueles que estão por aí nesse período de quarentena. Como é que uma palavra pode se tornar boa, perfeita e agradável? Como é que essa palavra do Senhor, aí à luz das Escrituras, ela pode se tornar agradável? Por causa do resultado. O resultado da aplicação da palavra de Deus na nossa vida traz para nós um conforto. No entanto, a longo prazo, você vai perceber isso dada a sua dinâmica de vida. A um longo prazo você percebe que aquilo realmente foi bom, que valeu a pena. E então você percebe o quanto isso é agradável. O que é agradável? É a lei? Não. O resultado da lei. O resultado é bom. Então, aplique-se no conhecimento da palavra do Senhor e se baseie nela para poder tomar as suas decisões, para você viver corretamente dentro dessa sociedade, em especial num período como esse, que você está aí dentro da sua casa, com a sua família, e você tem um tempo dado por Deus para poder se reconciliar com quem você já não fala, você tem tempo dado por Deus para melhorar a qualidade dessa relação familiar tua, os pais com os filhos com os pais, a semelhança daquilo que o Senhor declarou lá em Malaquias, já no finalzinho ali do Antigo Testamento, que viria aquele que uniria o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais. Então aproveite esse tempo para você meditar nessa palavra, para você organizar a sua vida. No entanto, saiba que essa expressão, a lei do Senhor, ela por si só, em obediência, ela só vai revelar o nosso problema com Deus. Ela vai revelar que nós, em estado natural, nós não queremos fazer isso que Deus nos pede. Assim como muitos aí não querem cumprir esse período de quarentena, não acham necessário e estão baseados em opiniões apenas, mas não na ciência de fato, não nas evidências daquilo que a gente pode medir aí nos países onde isso já aconteceu. Então, não obedecer é uma questão muito ruim, né?
eu quero apenas considerar aquilo que está lá em Romanos, capítulo 3, a partir do verso 21, e falar para os irmãos que o simples conhecimento da lei, né, dessa palavra de Deus, dessa negativa de Deus para muitas das nossas ações, a obediência apenas, né, em um ou outro momento pode ser de um ou outro item, mas não de um todo, porque dentro do coração do ser humano existe uma predisposição a não obedecer a Deus, a não aceitar essa palavra como uma palavra de ordem, digo, a palavra do Senhor nas suas escrituras. Muito provavelmente esse não saia de casa daqui a pouco vai ser algo que a maioria não vai julgar necessário, né? No entanto, a ciência está dizendo que é necessário, né? A Organização Mundial de Saúde está dizendo que é necessário, mas eu não quero me referir apenas a essa lei colocada agora, mas eu quero me referir a uma lei eterna do Senhor que organiza a nossa vida, porque ela vai de contra um monte de costumes que nós queremos fazer, mas que a palavra do Senhor vai dizer: não faça isso, a semelhança aí dos 10 mandamentos. No entanto, a desobediência, a insistência na desobediência desses mandamentos trouxe consequências ao mundo. E hoje, por ação misericordiosa de Deus, Deus nos tem dado um tempo para que a nossa intenção se alinhe com a dele, a nossa vontade se alinhe com a vontade de Deus, né? Porque ele mesmo declarou aí a partir, eu disse a partir do verso 21, mas quero ler primeiro a partir do verso 10, que retrata um pouco daquilo que o Deus colocou lá em Gênesis, já no começo, né, falando aí a partir do verso 10 aqui de Romanos, capítulo 3, diz assim: como dizem as escrituras sagradas, ele está se referindo ao Gênesis, lá atrás, não há uma pessoa que faça o que é certo, não há ninguém que tenha juízo, não há ninguém que adore a Deus, todos se desviaram do caminho certo, todos se perderam, não há mais ninguém que faça o bem, não há ninguém mesmo. Todos mentem e enganam sem parar, da língua deles saem mentiras perversas e dos seus lábios saem palavras de morte, como se fossem veneno de cobra. A boca deles está cheia de terríveis maldições, eles se apressam para matar, por onde passam deixam a destruição e a desgraça, não conhecem o caminho da paz e não aprenderam a temer a Deus. Então, ele acaba aí até que acrescentando algumas coisas, né, o apóstolo Paulo, na sua leitura aí do Gênesis, e fala que dentro de nós existe essa predisposição, a gente não quer ouvir a Deus, né? Aquilo que acontece conosco em termos de errado no nosso comportamento, isso aí o pecado se alastra, né? Pecado é tudo aquilo que você faz, pensa, aquilo que você elabora dentro da sua mente e põe para fora, né? Executa dentro da sociedade, isso é pecado. E esse pecado alastra por toda a face da terra, o que gera uma pandemia do pecado, como eu já disse anteriormente, algo que contamina realmente as pessoas. Mas o que eu quero dizer é que essa expressão de Deus gerou nele uma providência divina, porque ele olhou para a terra e viu que realmente nós não atingiríamos o padrão que ele determinou. Pecado, então, aí é errar o alvo, você não alcança aquilo que Deus colocou como verdade, como vontade dele para ser manifesta, para ser feita nas nossas vidas. E porque nós não conseguimos, Deus enviou seu Filho Jesus. E então o autor aos Romanos, o apóstolo Paulo, chega a descrever a partir do verso 21 do capítulo 3, mas agora Deus já mostrou que o meio pelo qual ele aceita as pessoas não tem nada a ver com a lei. Olha só, a simples ciência, a sabedoria, aquilo que você percebe ser o certo, não faz de você uma pessoa melhor e não tem poder para te manter nos eixos, nos trilhos o tempo todo. Então ele viu isso, né? Verso 21 novamente, mas agora Deus já mostrou que o meio pelo qual ele aceita as pessoas não tem nada a ver com a lei. A lei de Moisés e os profetas dão testemunho do seguinte:
Deus aceita as pessoas por meio da fé que elas têm em Jesus Cristo. É assim que Ele trata todos os que creem, pois não existe nenhuma diferença entre as pessoas. Todos pecaram e estão afastados da presença gloriosa de Deus, mas pela sua graça e sem exigir nada, Deus aceita todos por meio de Cristo Jesus, que nos salva. Deus ofereceu Cristo como sacrifício para que pela sua morte na cruz, Cristo se tornasse o meio de as pessoas receberem o perdão dos seus pecados pela fé nele. Deus quis mostrar com isso que Ele é justo. No passado Ele foi paciente e não castigou as pessoas por causa dos seus pecados, mas agora, pelo sacrifício de Cristo, Deus mostra que é justo. Assim, Ele é justo e aceita os que creem em Jesus. Então, o apelo das Escrituras não é apenas que você obedeça à lei, mas que essa lei seja perfeita, seja agradável ao seu coração. Jesus não veio para destruir a lei, mas para completar isso, para mostrar o amor de Deus. Quando Ele diz não faça isso, Ele está dizendo por amor a nós, porque Ele sabe que nós vamos perecer, que nós vamos morrer no pecado e que nós não seremos eternos na presença dEle. Então Deus tem uma preocupação conosco, com cada um de vocês que estão nos ouvindo, com cada um de nós. Deus tem uma preocupação em nos preservar para a eternidade com Ele. Não apenas de manter esse corpo saudável, mas para que essa saúde seja uma saúde espiritual, a ecoar por toda a eternidade na sua presença. Deus tem o melhor para você. Obedeça ao Senhor. Deposite a sua fé única e exclusivamente na pessoa de Jesus. Só Ele foi o perfeito sacrifício pelo nosso pecado. Nenhum outro nome pode reivindicar para si essa categoria, né, de significado diante de Deus, para nos fazer ser aceitos por Deus. Nenhum outro apelo, por mais santa que a pessoa tenha sido em vida, ela tem poder para nos aproximar de Deus como Jesus tem. Nós servimos a um Deus ciumento, que mostrou-nos o caminho e disse que esse caminho é o único para que você tenha a vida eterna. Então o apelo é para que você não peque mais, para que você se aproxime de Jesus e ao se aproximar de Jesus, você entenda que a palavra dele é boa, perfeita e agradável para a sua vida. Que você possa pôr isso no coração, meu irmão, e depositar nele a sua esperança. Vamos orar? Meu Pai, em nome de Jesus, nós nos colocamos na Tua presença agora e suplicamos o Teu cuidado, Senhor, com a nossa fé. O Senhor é o autor e consumador da nossa fé. Que o Senhor trate essa fé dentro de cada um de nós, Senhor. Nos ensina a confiar em Jesus, o Teu Filho amado. Oh Deus, que em nome de Jesus sejam desfeitas todas as armadilhas da religião, todas as armadilhas da ciência que tenta nos empurrar para uma única atitude, a negativa de que Deus existe, ou a que Ele pode ser persuadido, que Ele pode ser orientado por uma outra pessoa, por uma outra santidade, que não o Senhor Jesus. Oh Jesus, que o Senhor mesmo venha em nosso socorro, que o Senhor nos alegre a alma, que o Senhor esteja presente dentro de cada lar pelos quais nós oramos agora, e que em nome de Jesus todo medo, toda depressão, toda tristeza da alma, toda ansiedade provocada por esse tempo de quarentena, Senhor, seja desfeito na autoridade do nome santo do Senhor Jesus, que a Tua esperança entre dentro de cada lar, Senhor, e que acenda a fé dos Teus fiéis, gente que agora não é mais orientada apenas por uma estrutura religiosa, mas que nesse momento tem o privilégio de ter um encontro real contigo dentro do seu lar. Senhor, manifesta a Tua glória dentro da casa de cada um dos que nos ouvem.
Oh Deus, nos livra do mal, Senhor. Repreende toda essa praga, Pai, propagada pelo vírus. Senhor, em nome de Jesus, que haja conforto por aqueles que já perderam seus entes queridos. Ó Deus, e que a Tua paz venha sobre eles, meu Deus. Paz que vai além, ó Deus, do resultado prático dessa vida, mas uma paz contigo, paz única e duradoura, Senhor. Ó Deus, que em nome de Jesus, ó Deus, que os nossos médicos sejam iluminados pelo Senhor, ó Deus, que o Senhor mesmo os proteja, Pai, contra esse mal. Gente que dá de si, da sua vida, Senhor, num momento difícil, para que outros sobrevivam, para que outros tenham saúde, meu Deus. Em nome de Jesus, orienta os nossos governos, meu Pai, sobre o que melhor fazer, dada essa situação de crise, Pai. Que não haja apenas brigas por poder político, ó Deus, mas que, ó Deus Santo, tudo isso seja desfeito na autoridade que há no Teu nome, Jesus, e que uma preocupação real pela vida faça parte do entendimento dos nossos governantes. Ó Deus, em nome de Jesus, sê com cada um dos nossos familiares, Senhor, que o Senhor mesmo os cubra com o Teu sangue sagrado. Ó Deus, vá de encontro aos nossos familiares, Pai, e os guarde onde quer que estejam. Ó Deus, que logo, logo, Pai, possamos nos abraçar, ó Deus, e comemorar o fim de tudo isso, pela graça que há no Teu santo nome. Em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus os abençoe, queridos. Até a próxima.